Oi, gente, eu sou o professor Digenal e vou estar trabalhando com vocês agora no sistema circulatório. Gente, presta atenção. O sistema circulatório, ele é composto por coração, vasos e sangue. O sangue é um tecido rico em plasma, que é a sua parte líquida, que é a sua matriz, elementos figurados como plaquetas, que são também chamadas de trombócitos e atuam na coagulação sanguínea, as hemácias ou glóbulos vermelhos, que transportam gases respiratórios, e os glóbulos brancos, que atuam na defesa. Nós vamos ter os vasos e o coração. Nós vamos começar trabalhando com os vasos sanguíneos que fazem a conexão, e levam o sangue para todo o corpo. O sistema circulatório é muito importante porque ele vai nutrir o corpo, recolher as excretas, conectar distribuindo hormônios, então ele é extremamente importante. Quando a gente vai trabalhar com um vaso sanguíneo, esse vaso sanguíneo tem 3 camadas de tecido. A gente encontra aqui uma camada de tecido conjuntivo por fora, a gente encontra uma camada de musculatura lisa. A musculatura lisa é de contração involuntária, então a gente pode contrair ou dilatar os vasos para alterar a pressão ou até mesmo em resposta a mudanças na temperatura do corpo, A gente pode fazer esse controle. E nós vamos encontrar aqui um tecido epitelial chamado endotélio. Então eu tenho uma camada de tecido epitelial, que é o endotélio, que é uma camada de tecido simples. A musculatura lisa, a gente encontra aqui, e nós vamos encontrar aqui uma camada de tecido conjuntivo revestindo esse vaso. Os vasos sanguíneos são órgãos que realizam o transporte do sangue. Só que são muitas camadas de tecido para que eu consiga fazer as trocas. Então o que é que eu quero que vocês entendam? A referência vai ser o coração. Vasos que chegam ao coração são chamados de veias. As veias, elas trazem sangue para o coração, elas têm uma circulação centrípeta, elas trazem sangue para dentro do coração. Já saindo do coração, nós vamos encontrar as artérias. As artérias, elas são de circulação eferente, de saída ou centrífuga, está trazendo sangue para o corpo ou para outros órgãos, ou para os pulmões, saindo do coração. Gente, o coração, ele é formado pelo miocárdio, que é tecido muscular estriado cardíaco. Ele é envolto pelo pericárdio, que é uma cápsula de tecido conjuntivo que está aqui, e ele é nutrido pelas coronárias. As coronárias são ramificações da aorta que vão nutrir o miocárdio, que é o músculo do coração. Para esse coração trabalhar, ele tem uma ação involuntária, O coração ele tem um trabalho involuntário e ele trabalha com sístole e diástole. Sístole é movimento de contração e diástole é movimento de relaxamento. Quando as artérias estão trabalhando, elas acabaram de receber o sangue que saiu do coração, em sístole, que é o movimento de contração. Então as artérias, quando elas saem do coração, elas apresentam um calibre maior, porque elas suportam maior pressão. Elas precisam se ramificar porque são muitas camadas de tecido para os nutrientes passar. Aí as artérias elas acabam se ramificando em arteríolas e essas arteríolas acabam se ramificando, gente, e formando os capilares. As trocas só ocorrem a nível de capilar, porque só a nível de capilar que eu vou ter apenas o endotélio. Os outros vasos, artéria e arteríola, apresentam endotélio, musculatura lisa e tecido conjuntivo. É difícil de fazer as trocas de nutrientes. Então nós vamos precisar que os capilares estejam presentes, porque o capilar só tem o endotélio, que é a camada de musculatura lisa. Como esse capilar só tem o endotélio, que é a camada de musculatura lisa, as trocas vão poder acontecer aqui. Aí depois que ocorrem as trocas, os capilares se fundem em vênulas e as vênulas se fundem e formam as veias. As veias elas têm calibre menor porque elas suportam menor pressão, mas as veias têm um grande desafio. Elas precisam trazer sangue do corpo todo para o coração, contra a gravidade muitas das vezes e sem o auxílio de um órgão que esteja bombeando. Por esse motivo, as veias apresentam essas estruturas aqui que impedem o retorno do sangue, que são as chamadas válvulas. Nós vamos encontrar válvulas apenas nas veias e essas válvulas elas impedem o refluxo, A gente consegue evidenciar isso analisando o vaso do sangue quando a gente levanta o braço, abaixa o braço e o sangue não retorna por conta dessas válvulas que impedem o refluxo. Vale a pena destacar que a contração da musculatura estriada esquelética, que é aquela que a gente contrai quando a gente está se movimentando, que utiliza nesses movimentos voluntários, essas contrações elas permitem que o sangue retorne para o coração, porque elas vão apertando e fazendo com que o sangue possa fluir. Então, gente,
Vasos que chegam ao coração são veias, suportam menor pressão. Vasos que saem do coração fazem circulação centrífuga, que é para fora, e são artérias que suportam maiores pressões. Os vasos em geral têm várias camadas de tecido. Só encontro uma única camada quando eu estou trabalhando com os capilares. Por esse motivo, as trocas vão acontecer aí no nível de capilar sanguíneo. Então, em relação aos vasos, é isso que a gente precisa entender. Nossa circulação, ela é fechada, porque o sangue só circula no interior dos vasos. Existem alguns animais que têm circulação aberta. No nosso caso, a circulação é fechada e isso garante uma maior pressão e uma maior velocidade para o sangue. A nossa circulação ela é dupla, porque o sangue vai passar 2 vezes pelo nosso coração e ela é, para completar um ciclo, e ela é completa. Circulação completa é quando o sangue venoso não mistura com o sangue arterial. Circulação completa é quando o sangue venoso não mistura com o sangue arterial. Gente, agora nós vamos trabalhar com a parte relacionada ao coração. Na hora que a gente vai trabalhar com o coração, o nosso coração ele é tetracavitário. Quando eu digo que ele é tetracavitário, é porque ele apresenta na parte superior 2 átrios ou aurículas e na parte inferior 2 ventrículos. É muito importante fazer a prova como se fosse o nosso coração deitado aqui. Então esse é o lado direito e esse é o lado esquerdo. Por esse motivo, gente, nós vamos encontrar aqui o átrio direito, o átrio esquerdo. Não passa sangue de átrio para átrio e nem de ventrículo para ventrículo em condições normais. Na parte inferior, ventrículo direito que recebe sangue do átrio direito e ventrículo esquerdo que recebe sangue do átrio esquerdo. Não existe comunicação entre átrio e átrio, nem entre ventrículo e ventrículo. O sangue sempre vai chegar através das veias, aos átrios ou aurículas e passa através de válvulas que impedem o refluxo para os ventrículos. Do lado direito, nós vamos ter a válvula tricúspide, impedindo o retorno do sangue. Do lado esquerdo, nós vamos encontrar a válvula bicúspide ou mitral, também promovendo, evitando que haja um refluxo sanguíneo. Dos ventrículos, o sangue vai sair do coração através de artérias. E aqui na pontinha das artérias a gente tem uma válvulazinha para impedir que esse sangue volte para o coração. São as válvulas semilunares que a gente vai encontrar aí. Gente, o nosso coração ele faz 2 movimentos, o movimento de sístole, que é de contração, e diástole, que é de relaxamento. Mas quando a gente para analisar os movimentos cardíacos, a gente não vai escutar uma batida simples. A gente sempre escuta batidas duplas. Por quê? Eu faço sístole nos átrios e diástole nos ventrículos. O trabalho ele é antagônico, porque o sangue que sai dos átrios ele vem para os ventrículos. Se os dois contraírem ao mesmo tempo, eu vou acabar explodindo o coração, não dá, gente. Então o que acontece? Eu vou contrair os átrios, o sangue passa para os ventrículos. Aí eu contraio os ventrículos e aí o sangue sai do coração através das artérias. Aí agora a gente vai ver as circulações, o percurso do sangue e o controle. De antemão, já lembro a vocês que o coração ele é um órgão involuntário e autoestimulável. No coração nós vamos encontrar por aqui o nódulo sinoatrial ou marca-passo, que é quem gera os impulsos nervosos para que o coração possa ficar contraindo e relaxando. Mas o coração pode sofrer influência do bulbo. O bulbo é o centro cardiorrespiratório e o bulbo pode se utilizar de vias colinérgicas ou adrenérgicas para liberar adrenalina ou acetilcolina para o coração. Já antecipando esse pedaço de controle da circulação, quando o bulbo estimula o coração através de vias que liberam adrenalina, a gente vai ter taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca. Taquicardia, aumento da frequência cardíaca por conta da adrenalina. Quando o bulbo se utiliza de vias colinérgicas, ele vai liberar a acetilcolina como neurotransmissor e a acetilcolina vai diminuir a frequência cardiorrespiratória. Então vamos ao percurso. Gente, nós temos aqui, chegando ao coração, veias. A gente tem aqui as veias cavas e a gente tem a veia cava superior, que traz sangue dos membros superiores e da cabeça, e a veia cava inferior, que traz sangue do pescoço para baixo, para o nosso corpo. Só que esse sangue está vindo dos tecidos, e como ele está vindo dos tecidos, ele está vindo como um sangue venoso. Sangue venoso é aquele sangue, gente, rico em dióxido de carbono, tá? É um sangue rico em dióxido de carbono, pobre em oxigênio. Ele chega ao coração através das veias cavas, superior e inferior. Chega ao átrio direito,
passa pelo ventrículo, pelo átrio direito, atravessa a válvula tricúspide e chega até o ventrículo esquerdo. Até o ventrículo direito. Do ventrículo direito, esse sangue vai sair do coração, mas ele sai do coração através de uma artéria. Essa artéria, por onde esse sangue venoso está saindo, é uma artéria que nós chamamos de artéria pulmonar. Então, do lado direito do coração só passa sangue venoso. O sangue venoso chega pelas veias cavas, passa pelo átrio direito, pela válvula tricúspide e passa chegando ao ventrículo direito, de onde ele sai através de uma artéria, que é a artéria pulmonar. Lá nos pulmões ocorrem as trocas gasosas, que é o processo de hematose, e esse sangue agora precisa de voltar para o coração. Mas ele vai voltar através de veias. Percebam, a artéria pulmonar está levando sangue venoso e as veias pulmonares trazem sangue arterial dos pulmões para o átrio esquerdo. Passa pelo átrio esquerdo, do átrio esquerdo ele passa para quem, gente? Passa pela válvula bicúspide ou mitral, chegando até o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo tem as paredes mais desenvolvidas porque ele vai ter que fazer mais trabalho, mais força para mandar sangue arterial para todas as regiões do nosso corpo. E aí esse sangue sai do ventrículo esquerdo através agora, gente, da artéria aorta. O nosso coração é tetracavitário, assim como o das aves e como o dos répteis crocodilianos. Só que uma grande diferença entre o nosso coração e das aves, entre o nosso sistema das aves, é que a nossa curvatura de aorta é para a esquerda. O cajado ou a curva da aorta é para a esquerda, enquanto nas aves ele tem uma curvatura para a direita. Então a nossa circulação ela é fechada, porque o sangue só circula no interior de vasos. A nossa circulação ela é completa, porque em nenhum momento o sangue venoso mistura com o sangue arterial, como acontece, por exemplo, no coração de anfíbios e de alguns répteis, ocorre essa mistura entre sangue venoso e arterial. E a nossa circulação é dupla, porque o sangue que chegou nos tecidos chegou ao coração, foi para o pulmão, voltou para o coração para sair, para completar o ciclo. Então ela é dupla porque o sangue passa 2 vezes pelo coração. Uma outra coisa que é muito importante destacar são as circulações. Existe uma circulação chamada de circulação pequena, que é coração, pulmões, coração. Essa é a circulação pequena ou pulmonar. E existe a circulação grande ou sistêmica, coração, tecidos e coração. Beleza, gente? Só que o que acontece? Do coração para os pulmões, o sangue sai, ele sai venoso, sai pela artéria pulmonar. Chega aos pulmões, ocorre hematose, volta pelas veias pulmonares para o coração, pelo lado esquerdo. Qual foi o objetivo dessa circulação? Oxigenar o sangue e remover o dióxido de carbono do nosso corpo. Volta agora, através da aorta, para os tecidos. A aorta vai distribuir sangue arterial para todo o corpo consome o oxigênio, libera o CO2, libera as excretas e esse sangue vai voltar agora para o coração venoso através das veias cavas, tá? Então, coração, pulmão, coração, circulação pequena ou pulmonar. Coração, tecidos, coração, circulação grande ou circulação sistêmica. E para finalizar, o controle aí e a questão relacionada à pressão. Quando a gente diz assim, vamos aferir a pressão de um paciente, aí aparece lá, por exemplo, a pressão do paciente era uma pressão de 12 por 8. Na verdade, isso significa que quando a gente usa um aferidor manual, um aferidor, o que a gente faz? Coloca na mesma altura do coração o aferidor. Porque lá na física vocês aprendem que existe uma situação em que fluidos interligados, numa mesma altura suportam a mesma pressão. Então eu quero saber qual é a pressão sanguínea, qual é a minha pressão arterial. O que vai acontecer aqui? A gente tem na verdade uma pressão de 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Só que como eu estou aferindo em artérias lá no meu braço, é justamente o valor mais alto, o valor da sístole ventricular, porque é a hora que o sangue sai do meu coração. Então, esse valor aqui, gente, é o valor de uma sístole, mas é da sístole ventricular, e esse aqui é o valor da diástole, também ventricular. Então, quando a gente vai aferir a pressão, esses valores eles estão. A pressão tem que ser mantida de forma normal,
para garantir que o sangue tenha condições de chegar a todos os lugares e também não pode ser exagerada para não romper vasos e não prejudicar o funcionamento do corpo, tá? O controle da pressão pode ser feito por contrair ou dilatar vasos, mas também o sistema excretor vai ter um papel importante nisso, com o controle das quantidades de sais minerais e de sais minerais, que são íons que vão influenciar nas quantidades de água que a gente vai ter no corpo da gente. E aí, gente, quando a gente para fazer uma análise do coração, né? O coração ele vai ter, coração horroroso isso, o coração ele vai apresentar, né? Vou colocar aqui por cima mesmo. Ele vai apresentar aqui, ó, o nódulo sinoatrial, que é conhecido como marca-passo. Ele passa informações para o outro nódulo, que é o nódulo atrioventricular, e esse nódulo atrioventricular espalha essas informações pelos feixes de His e pelas fibras de Purkinje. Gente, o sinal ele é dado pelo nódulo sinoatrial, e o nódulo atrioventricular dá uma segurada nesse sinal, porque se ele mandar ao mesmo tempo, as duas regiões anteriores superior vão contrair ao mesmo tempo. E aí eu tenho a sístole atrial, seguro um pouquinho o sinal, para só depois, quando eu estiver relaxando o átrio, eu contrair o ventrículo e eu garanto um trabalho antagônico em relação a isso aqui. Essa foi a nossa aula sobre o sistema circulatório, gente. Se você está assistindo no YouTube, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e a galera também me seguir lá no Instagram, @dgbio. Quem quer fazer meus cursos online, www.digeralcerqueira.com.br. Ó, beijo, gente!